Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, bem-vindos! Cá estou eu aqui para mais uma avaliação do herói que acabou de sair no jogo Myth Wars and Puzzles. Um herói que diz respeito à quarta temporada, a temporada do Dragão Ancião. Vamos lá falar um bocadinho sobre este herói de nome Andesito, Sentinela contra o Céu. Vamos lá ver e verificar que ele é de elemento de luz, cor amarela, graficamente bastante poderoso aqui este Andesito, aqui bem com uma armadura bastante forte e com um machado de todo o tamanho. Ele possui 829 de poder, um poder elevado na linha dos heróis com poder mais elevado no jogo. É claro que este poder é sempre sem emblema absolutamente nenhum e também sem absolutamente evolução nenhuma. Depois, se vocês emblemarem, este poder irá ser aumentado. Portanto, nível 80, sem absolutamente emblemas, ele atinge 829. Ele pertence aqui à classe combatente, subclasse número 2, Cavaleiro. Como eu estava a dizer, ele é da fonte aqui da invocação do Dragão Ancião. E como vocês sabem, todos estes heróis possuem esta família, esta fonte. Ou seja, que é assassino lendário de dragões. E existe um bónus para esta família. Ou seja, quanto mais heróis existirem com o mesmo símbolo na equipa, tanto mais forte será o bónus. Neste caso, existe a possibilidade de 24, 28, 32 ou 36% de ser criada a famosa gema assassina de dragões. Essas gemas que irão lançar raios para os inimigos aleatoriamente, não é? E cada uma irá causar 50 pontos de dano. Portanto, elas lançam um raio para um inimigo aleatório que vão atingir e causando 50 pontos de dano. É claro que essas gemas assassinas de dragão só podem ser criadas na cor do herói. Neste caso, se vocês tiverem o Andesito, ele irá criar nas pedras amarelas, porque é a cor dele. Portanto, fica aqui este apontamentozinho. Possui uma habilidadezinha especial que diz assim, tem o dano aumentado, ou seja, a primeira vez que este herói usar a sua habilidade especial, né, o dano será aumentado em 30%. Portanto, tem um aumento de 30% na primeira vez que ele disparar contra um adversário. Vamos lá ver aqui o seu poder de ataque e a defesa. De poder de ataque possui 792, um ataque forte, 745 de defesa, 1411 de saúde. Portanto, o seu ataque mais forte que a sua defesa, o que faz dele um herói vocacionado para o ataque. Portanto, é um herói atacante. A sua habilidade especial, que é sempre o mais importante, chama-se Golpe de Lâmina Afiada. Ele é de carregamento de maná rápido. E o que é que ele vai fazer? Ele transforma aleatoriamente duas pedras sagradas, ou seja, duas pedras amarelas, nas famosas gemas assassinas de dragões. É aquilo que eu estava aqui a explicar, que vão lançar raiozinhos aleatoriamente em cada turno e quando atingem um adversário, esses raios irão causar 50 pontos de dano. Portanto, não esquecer esse pequeno pormenor que ele irá criar então pedras chamadas gemas assassinas de dragão, ou gemas matador de dragão. Além disso, ele causa 420 pontos, ou 420% de dano ao alvo e dano menor aos inimigos próximos, ou seja, ele tem um ataque triplo, no qual aquele que a gente selecionar irá receber 420 de dano, 420% de dano, ou seja, o dano maior, e aqueles que estiverem ao lado desse herói irão receber dano, mas um dano já com menor intensidade, mas ataca 3 heróis em simultâneo. Não esquecer também esse pequeno pormenor. Depois disso, o alvo, aquele que ele atingir, e os inimigos próximos recebem menos 40% de defesa durante 4 turnos, ou seja, irão reduzir a sua defesa em 4 turnos em 40% aqueles que ele atingir, que este herói atingir. Portanto, faz baixar a defesa, o que faz um redutor geral. Portanto, ele tem aqui a redução geral de defesa, não é só para amarelos, neste caso é para geral, para todas as cores. Ou seja, ele baixa em 40% a defesa desses heróis durante 4 turnos. E por cada gema de matador de dragão no tabuleiro, reduz mais 4%. Pode acumular até 10 gemas. Portanto, por cada gema de matador de dragões que existir no tabuleiro, irá somar estes 40% mais
ou seja, até o máximo de 10, ou seja, se existirem 10 gemas de matadora presentes no tabuleiro, irá reduzir a sua defesa, neste caso, em 40%, mais 40% de bónus, ou seja, em 80%, que é uma barbaridade, ou seja, praticamente tudo. Portanto, estamos aqui perante um herói extremamente útil para vocês jogarem até inclusive contra os titãs roxos. Portanto, um herói que poderá ser muito útil para os titãs roxos. Neste caso, para nós usufruirmos de toda a potencialidade aqui do Andésito, deve ser acompanhado com mais heróis da mesma família. Para quê? Para que existem muitas gemas matadoras de dragão presentes no tabuleiro, porque irá ainda reduzir, por cada uma que existir, mais 4% adicional aos 40% de base que ele já tem. Portanto, fica aqui este apontamentozito sobre o Andésito. E claro, vocês na grelha de talentos vão selecionar tudo e apanhar todas as espadinhas que conseguirem, porque ele é um herói para o ataque e para que o seu ataque ainda fique mais forte. Portanto, fica aqui com um ataque bastante poderoso, aqui o Andésito, se vocês emblemarem e, claro, apanharem todas as espadas que conseguirem na grelha de talentos. Quanto à colocação na equipa, este herói deverá ficar à esquerda da vossa equipa para que os que estiverem à direita já conseguirem usufruir aqui do redução de defesa que ele proporcionar. Portanto, não esquecer este pormenor, deve ser também colocado na esquerda da vossa equipa, de preferência no canto esquerdo da vossa equipa, e para que os heróis que ativarem a seguir a ele, ou que já estiverem ativados, como vocês sabem, o jogo em modo passivo, digamos, quando é no automático, o jogo joga sempre da esquerda para a direita, e então vocês já terem, digamos, o privilégio de lhe baixar a defesa nos adversários. Como eu vos disse, também um herói bastante útil, se vocês assim o entenderem, para Titã, para que vocês consigam dar bastante dano, especialmente em titãs roxos. Não esquecer, mais uma vez, este herói será bastante forte, muito forte, se acompanhado de outros heróis da mesma família, para que se multipliquem, digamos, as pedras matadoras de dragão no tabuleiro. Quanto mais melhor, no máximo até 10, para que ele consiga reduzir a defesa. Neste caso, se tiverem 10 pedras, é 80%, o que é bastante. Portanto, fica aqui este apontamento sobre o Andésito. E claro, eu vou avaliar este herói de 0 a 10 em 8,5 pontos. Portanto, fica aqui este apontamento, 8,5 aqui de 0 a 10 para este herói, porque é sem dúvida um excelente herói para vocês terem na vossa equipa, assim vocês o consigam, que é sempre mais difícil, é nós convocarmos os heróis, e como está muito difícil nós tirarmos bons heróis, mas aqueles que conseguirem, os meus parabéns, não se vão arrepender, porque irão ter um excelente herói para o vosso ataque, para defrontar equipas adversárias e, claro, para defrontar titãs. Aqui este Andésito será bastante útil. Portanto, fica aqui este apontamentozinho. Desejo-vos as boas saídas e melhores entradas, porque estamos no final do ano. Hoje é dia 30 de 12 de 2024. Amanhã será o último dia do ano e a todos desejo-vos umas excelentes entradas de 2025, repleto de coisas boas. E claro, em relação ao jogo, que vocês tenham os seus objetivos praticamente todos realizados no ano de 2025, o que será sempre bastante confortável aqui para o Myth Wars and Puzzles. A todos, um aquele abraço aqui da parte do boss. Até uma próxima, se Deus quiser.